Porque, gente, elogio é uma coisa que pode ser muito boa, mas ela pode macular muita coisa. Uma vez, inclusive, né, eu estava numa história que eu contei uma vez, faz um tempo já aqui, que é o seguinte, eu estava no meu ateliê e um artista pediu para eu fazer, eu montar o portfólio dele, ajudar ele a montar o portfólio dele e tal. Eu falei, claro, era uma época que eu trabalhava, além das artes que eu fazia, eu também trabalhava com artes gráficas e tal, fazia umas diagramações, beleza. Aí eu chamei um fotógrafo, falei, puxa, vem aqui fotografar as artes né, originais aqui desse artista, que eu estou montando o portfólio dele, estou ajudando ele, tá legal. Aí esse fotógrafo foi lá, começou a tirar foto e viu em cima do meu ateliê, assim, aquele livro do Sebastião Salgado, né? Sebastião Salgado, porque ele conhece, um grande fotógrafo brasileiro, conhecido internacionalmente, maravilhoso, o legado dele em vários sentidos, certo? Inclusive tem um filme chamado O Sal da Terra, se você nunca viu, assista, que é direção do Wim Wenders, junto com o filho dele, do Sebastião Salgado, que eu esqueci o nome dele, alguma coisa Salgado. E desculpe esquecer, mas a gente tem aí um filme maravilhoso, documentário lindo de morrer. E o que acontece? Esse fotógrafo viu, né, o livro do Sebastião Salgado, ou seja, de um outro fotógrafo famoso, e ele deu uma desdenhada. Ele falou assim: se eu tivesse a estrutura que ele tem, se eu tivesse o equipamento que ele tem, eu fazia as fotos que ele faz. Na hora, gente, ficou até sem graça, foi até chato, porque eu caí na gargalhada, não aguentei, eu caí na gargalhada fortemente, ó. Fiz assim, nossa, né? E aí ele achou, ficou até uma situação, porque é muito óbvio, né? Eu falei isso para ele na hora, falei, você não tem a estrutura que ele tem. O que acontece, gente? Tudo bem, até aí a gente fala isso, né? Ele não tem a estrutura toda feita para dar conta tanto de administrar tudo aquilo, quanto de chegar naqueles povos, naqueles lugares do mundo, as coisas de você ter fotografado a guerra, por exemplo, o que você passou dentro da sua, você com a sua alma, você no seu travesseiro, o que você pensou e sentiu ao longo de toda essa trajetória faz parte da sua vida, da sua estrutura. Tudo isso faz parte da estrutura, não é só a parte física mesmo, né? Não é só, nem da equipe também. Né? Como que você administra tudo isso com sabedoria e como você cresce? Eu descobri isso na minha pele. Sabe como? Não porque eu substituía alguém. Porque uma vez eu era bem novinho e eu tinha um grupo, né? Um grupo de música. Eu tocava no grupo de música de humor. A gente chegou aí na televisão, tudo mais. A gente foi entrevistada pelo programa do Jô, né? Pro Jô Soares. Foi uma coisa super interessante na época e tal. Mas, eu vou contar um negócio para vocês. Vejam se vocês me acompanham aqui. A gente foi lá no programa, né? Do Jô Soares. Depois que a gente foi nesse programa, no programa do Jô, todo canto que eu ia, eu era reconhecida. As pessoas sabiam quem eu era e falavam para mim, não sei o quê. Aí um dia eu fui tocar, estava tocando com outro artista, com o Max de Castro, lá no Porto Alegre. Entrei no palco, alguém gritou o nome do meu grupo, assim, porque viu também lá no programa. E eu ficava achava estranho aquilo. E aí, sabe o que começou a acontecer comigo? Eu comecei, aí não foi bom para mim, não. Não foi bom aquilo para mim. Porque foi uma exposição muito alta e muito grande, eu não estava acostumada com aquilo, certo? E eu comecei a ficar ter uma crise de identidade, de todo mundo me ver, todo mundo poder julgar quem eu era, julgar o que eu pensava, o que eu fazia. Olha só que interessante isso. Foi forte para mim aquilo lá naquela época. Fiquei questionada mesmo. Por quê? Porque para você dar conta de fazer isso, eu precisaria organizar a minha estrutura da segurança de quem eu era. Porque você tem um monte de uma projeção muito grande, todo mundo te olhando, de repente, e aqui a gente está falando, porque a gente está falando assim de reconhecimento na arte, né? Você ser reconhecido, ser muito visto, ser elogiado e tal. Então, assim, repara como tem um conteúdo de estrutura. O meu insight ali foi assim: nossa, eu tenho que organizar e eu tenho que ter uma estrutura interna muito forte, senão eu vou me machucar. Eu tenho que ter uma estrutura interna muito forte, muito organizada, para eu poder dar conta de ter um outro tipo de um alcance assim. E eu percebi que lá na época eu ainda não tinha realmente essa estrutura. Por isso que eu falo tanto nisso. A nossa estrutura de artista não é só a técnica que você tem também. Então eu tenho uma maior técnica, sou assim, tipo, impecável na técnica, mas a técnica ela também não garante essa estrutura. A técnica te garante uma estrutura de técnica, uma estrutura de dar conta de resolver tecnicamente o seu trabalho, e bem, e visualmente, tudo mais. Isso é uma parte, entendeu? Mas
Quantos e quantos artistas também não se perdem nessa dança? Porque, gente, elogio é uma coisa que pode ser muito boa, mas ela pode macular muita coisa.